Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa semana sobre a intervenção federal. Hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos de intervenção. A gente tem dois tipos de intervenção: a intervenção que é espontânea e a intervenção que é provocada. Intervenção que é espontânea e a intervenção que é provocada. A intervenção espontânea é aquela que é feita de ofício pelo presidente da República. Ou seja, o presidente da República, sem ser provocado, sem haver nenhum tipo de requerimento, ele de ofício, por iniciativa própria, ele decreta a intervenção federal. Se você se lembra daqueles incisos que eu mencionei da Constituição que autorizam a intervenção federal, não são todos os incisos que autorizam a intervenção, essa intervenção de ofício que a gente chama de intervenção espontânea. E um outro detalhe da intervenção espontânea é que ela é discricionária. Isso significa que o presidente da República vai avaliar a oportunidade e a conveniência de decretar essa intervenção. Não é obrigado que ele decrete, ok? E temos a intervenção que é, por outro lado, a intervenção que é provocada, que aí vai haver um requerimento. Mas nem sempre vai haver um requerimento. Em direito, a gente faz uma distinção entre solicitação e requisição. Existem determinados temas que a intervenção federal vai ser solicitada para que o presidente da República decrete. E aí o presidente da República, ele não é obrigado a decretar. Mas existem situações em que existem temas em que a intervenção federal, esse requerimento, na verdade vai ser uma requisição. Requisição, que aí o presidente da República não pode avaliar se ele vai decretar ou não. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Intervenção espontânea, quais são os casos? Anota aí no seu estudo, se você está estudando, obviamente. Inciso 1, manter a integridade nacional. Inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade federativa na outra. Inciso 3, acabar com grave comprometimento de ordem pública, que é o caso atual. Inciso 4, reorganizar as finanças da unidade da federação. Essas são espécies de intervenção espontânea. O próprio presidente da República pode decretar sem nenhum tipo de requerimento ou requisição, ok? E a intervenção provocada, que é aquela que precisa dessa solicitação ou requisição. Então, o presidente decreta a intervenção, mas é necessário que outro setor da administração pública faça um requerimento para o presidente da República. Aqui eu já lhe chamo a atenção. Os órgãos do Poder Judiciário jamais podem decretar uma intervenção. Jamais decretam a intervenção. Só quem decreta é o presidente da República. Só que, algumas vezes, o órgão do Judiciário ele vai fazer uma requisição ao presidente da República e ele é obrigado a decretar. Então, primeiros casos de solicitação, quando o presidente da República não é obrigado a acatar esse requerimento. Para garantir o livre exercício dos poderes nas unidades da federação. Para garantir o livre exercício dos poderes nas unidades da federação. E aqui eu já faço um esclarecimento. Aqui não entra o Poder Judiciário. No Poder Judiciário do Estado, TJDFT, TJPE, TJRJ, aqui não entra. Só entra o Legislativo e o Executivo nessa forma de solicitação. E aí, quem tem legitimidade para fazer essa solicitação? O poder coacto, o poder que está sendo coagido, cujas suas prerrogativas estão sendo violadas. Então, se é o Executivo Estadual, cujas prerrogativas estão sendo violadas, é ele que solicita. Se é o Legislativo, é ele que solicita. Beleza? E a requisição. A requisição, ela pode ser feita, em alguns casos, pelo STF, STJ e TSE, e em outros casos, apenas pelo STF. Lembrando que a requisição não é um mero requerimento, é uma ordem, como se fosse uma ordem, né? Então, vamos ver os casos do STF, STJ e TSE. É quando é necessário para prover a execução de ordem judicial. Um determinado juiz, ele dá uma ordem
ou o próprio tribunal, o STF, dá uma ordem e o executivo não cumpre essa ordem. Então, é possível intervenção federal nesse caso, desde que o tribunal que proferiu essa ordem, o STF, o STJ ou o TSE, faça essa requisição ao presidente da República, beleza? Mas existem casos de que órgãos judiciários de instâncias inferiores, mas estejam ligados ao STF, estejam ligados ao STJ, estejam ligados ao TSE, proferem decisões que não são cumpridas. Então, a gente tem que saber em que casos esses órgãos, eles vão, por exemplo, um Tribunal de Justiça, qual é o caso que o Tribunal de Justiça vai enviar um ofício para o STF e aí o STF vai fazer a requisição para o presidente da República? Que casos são esses? Então, com base em decisões do STF, a competência será do STF quando envolver assunto constitucional de violação da Constituição, ou provier da Justiça Militar da União ou da Justiça de Trabalho. Então, se vier da Justiça de Trabalho, Justiça Militar da União ou violar a Constituição, cabe ao STF fazer essa requisição. Esse órgão judiciário comunica ao STF via ofício e o STF faz a requisição. Quando é que a requisição vai ser proferida? Vai ser emanada do STJ. Quando houver envolver matéria de direito infraconstitucional. Não violação à Constituição, mas direito infraconstitucional, porque o STJ é responsável pela uniformidade da legislação federal. E quando vai envolver o TSE? Quando a decisão descumprida for de órgão da Justiça Eleitoral, ressalvada a competência do STF para matérias constitucionais. Então, são nesses casos em que a requisição vai ser do STF, do TSE e do STJ. Mas tem casos em que a requisição só é do STF. Só é do STF. Que casos são esses? Garantir o livre exercício do judiciário do Estado. Garantir o livre exercício do judiciário do Estado. Se lembra que eu disse que será solicitada quando for para garantir o livre exercício dos poderes da unidade da federação, e eu disse que isso só abrange o executivo e o legislativo. Pronto. Quando envolver o livre exercício do poder judiciário, essa vai ser uma requisição do STF. Então, o judiciário coacto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ele manda um ofício para o STF e o STF faz a requisição. Quando for necessário para prover a execução de lei federal. Determinado ente federativo não está cumprindo uma lei federal de forma reiterada, de forma dolosa. STF faz a requisição. Ou quando for necessário para a observância dos princípios constitucionais sensíveis. A gente vai ter um vídeo exclusivo sobre isso. E isso é fruto de uma representação que a gente chama de ADI interventiva, cujo legitimado é o Procurador-Geral da República, que ajuiza essa ADI no STF, e o STF faz essa requisição também. Lembrando, requisição é obrigatória, o presidente está obrigado a decretar, beleza? Então encerramos o vídeo de hoje sobre os tipos de intervenção federal, a espontânea e a provocada.